intoxicações, os envenenamentos, eles são acidentes muito comuns de acontecerem. Porque as intoxicações, elas são os acidentes que mais matam os animais, mais provocam sequelas. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Socorrista Pet. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é: aprenda como evitar que seu cão ou seu gato seja envenenado. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, deixa o like, comenta bastante aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Para iniciar, Karina, conta pra gente o que é esse tema. Então, antes de eu falar, de fato o que é esse tema, só trazer aqui que os primeiros socorros, eles são baseados em 3 pilares. O pilar 1, que é o pilar da prevenção, o pilar 2, que é o pilar da identificação, que é a pessoa identificar, que alguma coisa aconteceu com o animal, e o terceiro pilar, que é o pilar de você saber o que fazer caso o animal seja, caso o animal tenha passado por um acidente. E o nosso tema de hoje, ele está muito baseado, ele está muito focado no primeiro pilar, que é o pilar da prevenção, que é você evitar que o animal seja acidentado. Então hoje, a gente trouxe aqui quais são ações que vão ajudar você a evitar que um animal, que um cão ou um gato, ele sofra por um envenenamento. Então a gente vai focar no pilar da prevenção para evitar que esses animais sofram envenenamento. E Karina, o que não é esse tema? Então, como eu falei, hoje a gente vai focar muito no pilar 1, que é o pilar da prevenção. Então, a gente não vai trazer aqui hoje assuntos, por exemplo, como identificar que o animal foi envenenado, como saber se o animal foi envenenado por chumbinho, por paracetamol, por exemplo, que é o pilar 2. E não vamos trazer aqui hoje também ações, o que eu tenho que fazer caso o meu animal seja envenenado, o que eu tenho que fazer para conseguir, depois que acontece o acidente, porque isso já é o pilar 3. Então essa é a primeira questão, que eu não vou trazer assuntos voltados para o pilar 2 ou para o pilar 3, que é a identificação e é a ação correta. E eu não vou trazer também uma outra justificativa, porque para cada tipo de envenenamento, a gente tem uma ação correta, a gente tem uma identificação. Envenenamento a gente vai trazer aqui hoje, vai dar para vocês terem uma noção maior, que ele é muito amplo. Então eu não tenho, por exemplo, assim, uma receita de bolo que eu vou falar assim: olha, Ingrid, para qualquer animal que seja envenenado, você vai fazer isso, isso e pronto. Não. Então, por exemplo, se a Ingrid me chamar, olha, meu animal comeu isso, o que eu faço? Para aquilo em questão, por exemplo, para o medicamento X é uma ação, para o medicamento Y é outra. Então, a gente não vai trazer hoje aqui sobre manobras de como vocês devem agir caso o animal seja envenenado. A gente vai focar somente na prevenção no podcast de hoje. Não quero dizer que a gente não vai trazer em um outro dia sobre o pilar 2 e o pilar 3. Então, gente, como a Karina falou, tem várias formas que um animal ele pode se intoxicar ou se envenenar. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente poder gravar conteúdos referentes às dúvidas de vocês. E Karina, qual que é a importância das pessoas saberem sobre isso? Então, antes de eu falar sobre a importância das pessoas saberem evitar os envenenamentos em cães e gatos, eu vou falar para quem que é importante, para começar, para aquelas pessoas que possuem cães ou gatos. É um tema muito importante, porque se você tem um animal de estimação, se você zela pela vida dele, se você preocupa, se você tem uma prioridade pela saúde do seu animal, é um tema muito importante de você saber, E também para aquelas pessoas que trabalham com animais, sejam auxiliares de veterinário, sejam, por exemplo, banhistas, tosadores, adestradores, dog walkers, pessoas que convivem com animais, ou por elas possuírem um animal, ou por elas trabalharem com um animal, é um tema importante. E por que esse tema é um tema muito importante? Porque é o seguinte, eu posso falar que, por exemplo, de 100 animais que chegam numa clínica, que são vítimas de acidentes, ele vai estar aí mais ou menos representando 60% desses animais por intoxicação, por envenenamento.
Então são acidentes muito comuns de acontecer, né? Eu já comentei aqui em outros podcasts que ele está muito empatadinho aí com atropelamentos, né? Que também infelizmente é muito comum. Mas as intoxicações, os envenenamentos, eles são acidentes muito comuns de acontecerem. Infelizmente, ou eles vão provocar a morte do animal, ou eles vão podem provocar sequelas, né? Esse animal pode ter problemas nos rins, problemas no fígado. Esses problemas podem gerar custos financeiros, porque são animais que vão precisar de rações específicas, dietas específicas, medicamentos, custo de tempo do tutor, de ter que cuidar melhor, ter mais tempo com esse animal, porque é um animal que vai ter uma sequela por conta daquele envenenamento, por conta daquela intoxicação. Outro motivo desse tema ser importante é que a maioria desses acidentes, eles acontecem dentro de casa, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, eu não vou assistir não, porque meu animal não sai pra rua, então ele tá seguro. Não, a maioria acontece dentro de casa e, pior, tem muitos casos que acontecem porque o tutor provocou intoxicação. É porque o tutor é mau? Tipo assim, eu vou fornecer isso aqui porque eu vou intoxicar? Não, porque ele não sabe o que pode, o que não pode fornecer, o que é ruim, o que não é ruim. Então, por isso que esse tema é importante. Porque as intoxicações, elas são os acidentes que mais matam os animais, mais provocam sequelas e acontecem dentro de casa e muitas vezes pelo próprio tutor, porque ele não conhece, né? Ele não conhece aí o pilar 1, ele não entende de prevenção. Todos esses animais, né, que já morreram por envenenamento, né, que tiveram sequelas, isso poderia ser evitado se as pessoas elas soubessem, né, salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Se elas soubessem evitar que esses acidentes eles tivessem acontecido com o seu próprio animal. Então, gente, se vocês conhecem alguém que tem um cão ou gato ou que trabalham, né, com cães e gatos, compartilhe esse vídeo, que com certeza vocês também vão estar ajudando a salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser veterinário. E Karina, você consegue deixar pra gente algumas ações, né, que quando usadas de forma correta, ajuda com que a nossa audiência evite essas intoxicações? Então eu trouxe aqui hoje 4 ações que se as pessoas aplicarem, já começar aplicando hoje, né, terminou aqui, já vai começar a aplicar, vão ajudar ela a salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário, né, e vão evitar que esses animais sofram envenenamentos. A 4ª ação é a ação assim, mais importante de hoje, né, vou deixar ela para o final, porque é ela que eu, né, como médica veterinária, atuando na área, né, foi o que eu mais vi acontecendo. Então vamos lá para a primeira ação, que vai evitar que um cão ou gato seja envenenado. A primeira ação é você ter cuidado, você ter muita cautela, caso você utilize, né, seja daquelas pessoas que utilizam venenos em casa. Veneno para rato, veneno para barata, algumas pragas que possam entrar na sua casa. Por que usar com cautela? Porque, vamos lá, né, da realidade da vida. Quando uma pessoa usa, por exemplo, algum veneno para rato, vou dar um exemplo aqui do chumbinho, né, que é uma droga que é proibida, que nem deveria ter sido vendida, mas é o que mais intoxica, uma das que mais intoxicam, uma das que mais envenenam os animais. As pessoas não colocam um chumbinho aleatoriamente atrás de um local puro, né? Coloca o quê? Na salsicha, coloca no pão, coloca em algum alimento, né? Fazendo com que os cães e os gatos sintam faro. Olha, tem um pão ali debaixo do armário, eu vou querer pegar esse pão. Então, esse é o primeiro risco de você ter esses venenos na sua casa, porque geralmente as pessoas utilizam de uma forma que vai atrair com que o seu cão ou gato vai lá e coma aquele veneno. O segundo é o seguinte, você pode estar falando assim, mas eu coloco o veneno no alto. Tá, mas por exemplo, eu já tive uma aluna que ela falou, né, que ela colocava o veneno no telhado. Só que aí eu questionei ela, tá, mas você consegue garantir que o vento não vai derrubar esses venenos, né, que não vai cair esse veneno no chão e esse animal ele vai mastigar? Porque veneno para pragas no geral, eles não têm um gosto ruim, porque senão o rato não vai comer, né? Então, tipo assim, não vai colocar um trem altamente amargo achando que o rato é bobo, porque vocês, né,
você já deve ter tido um contato com o rato, já sabe que o rato não é bobo, ele não vai comer se tiver com um gosto ruim, né? Então tem esse risco. Como a gente sabe que tem esse risco, né, de usar com pão, com algum alimento, o animal ir lá ingerir, risco de mexer, de ventar, né? Tem um outro risco também, que é o risco de você fornecer veneno, por exemplo, para um rato, esse rato ficar zonzo, cambaleando na sua casa, e o seu gato ir lá e matar esse rato e ser intoxicado porque ele matou um rato que estava intoxicado, né? Assim, um envenenamento indireto, que também pode acontecer. Como a gente está ciente desses riscos, né, dessas várias possibilidades de você ter um veneno na sua casa para tentar tirar a vida de um outro animal que esteja lá te importunando de alguma forma, o recomendado é você não ter. É claro que a gente sabe, né, que vai ter situações que a casa vai ter uma infestação muito grande de rato, uma infestação muito grande de barata, né, e que vai ser necessário utilizar. Por isso que a gente falou usar com cautela, né? Tem outras opções, a gente pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de empresas que fazem esse trabalho, né? Quando as empresas você sai da sua casa durante um dia e leva os animais para que eles façam o serviço. A gente tem ratoeiras, né? A gente tem outras manobras, né, que devem ser estudadas antes de você ir para esse caso extremo e esse caso muito arriscado de você ter o veneno na sua casa. Além, né, de já aconteceu várias vezes de eu atender, de que a pessoa comprou o veneno, guardou o veneno, muito mal guardado, né, não tinha usado ainda e o animal teve acesso e foi lá e comeu. Tá? Então, assim, essa é a primeira ação, que é você não ter esses venenos na sua casa, né? Se optar, mesmo assim, por ter, porque você está com problemas, né, com ratos, com baratas, você usar com cautela. A gente não vai falar aqui hoje para você como que vai ser usado, porque não é do nosso conhecimento as melhores formas, né, a forma de acabar com essas situações, né? O nosso foco aqui é falar que ter venenos em casa é arriscado, infelizmente pode tirar a vida do seu animal porque ele pode se envenenar, tá? A segunda dica é que você tome bastante cuidado com seus produtos de limpeza. Aqui não tem como eu falar para você que você não tem produto de limpeza, né? Porque a gente tem produtos de limpeza em casa. O que é produto de limpeza? Produto de limpeza vai desde um detergente, um sabão em pó, uma água sanitária, né? Todos os produtos que são para fazer a higiene do nosso ambiente, da nossa casa, da casinha, do cachorro, da caixinha de areia do gato, é um produto de limpeza que tem um poder de intoxicação. Inclusive, né, não sei se vocês sabem, eles também têm um poder de envenenamento, inclusive para a gente pode se envenenar. Vou dar um exemplo, quem aqui costuma fazer, eu já fiz, não sei se a Ingrid já fez, a gente vai lá no banheiro e mistura um monte de produto de limpeza, faz uma magia, né, da dona de casa e sobe aquele vaporzão que o seu olho começa a arder, o seu nariz começa a arder, sua garganta começa a arder, porque produtos de limpeza são produtos químicos. Sim. E eles podem provocar envenenamento. E como que os animais de vocês, eles podem se envenenar com produtos de limpeza? Primeiro, é o animal ser curioso e ingerir o produto de limpeza, né? Que não são todos que fazem, mas eu já atendi um cachorro que a dona deixou um balde, né, com água sanitária, o pano dela lavar lá, limpar a casa dela e a água, e o pastor alemão simplesmente enfiou a cara no balde e bebeu água. Então ele machucou todo o rostinho, ele intoxicou, provocou queimaduras no estômago por conta da ingestão de produtos de limpeza. Ah tá, mas o meu animal ele não tem esse hábito de ingerir, né? Mas tem animais, né, que eles sofrem envenenamento, sabe como? Passa o pano na casa com produtos de limpeza, o animal vai lá e sapateia. Aí já começa a dar BO como? Provocando irritação na patinha. E tanto o cão quanto o gato, você já deve ter observado, eles têm o hábito de lamber. Então, a patinha pode estar cheia de produtos de limpeza e na hora dele lamber, ele pode se intoxicar porque ele está lambendo aquele produto de limpeza. E é claro que não necessariamente ele vai começar a passar mal na mesma hora, porque pode ser algo assim, constante, sabe?
todo dia ele está lambendo um pouquinho de produto de limpeza que você limpou e está provocando envenenamento assim, gradativo. Todo dia um pouquinho. E uma outra forma desse animal ser envenenado é semelhante àquela do banheiro da dona de casa que mistura os produtos, que é o vapor, né? Produtos de limpeza, a maioria deles, o que mais tem, na verdade, é a água sanitária, o cloro. Ele tem uns gases, né? Ele é volátil, então ele tem, né, um gás que pode intoxicar. Então tem o caso do envenenamento, que ele é pela respiração. Não fiquem na cabeça de vocês que envenenamento é só ingestão, que é só via oral, tá? Então os animais, os cães, os gatos, eles podem ser envenenados pela inalação, entrar no ar, né, com uma substância química. Ele pode ser envenenado pela pele, entrando pela pele. Ele pode ser envenenado ingerindo alguma coisa, pelos olhos, tá? Então tudo isso pode provocar envenenamentos. Então a segunda dica fica essa: tomar cuidado com os produtos de limpeza que você está usando. Vai limpar a casa, evite, sabe, que o animal fique muito perto, que ele fique sambando, sabe? E é muito ruim também, né? Você tá limpando casa, o cachorro tá lá andando pra lá, o gato, ou o cachorro pra lá e pra cá, sujando o seu chão, que você acabou de passar pano, né? As donas de casa pira. Então, evite. Tem como não ter produto de limpeza? Não tem como. A gente tem que limpar, inclusive, a casinha, as coisas deles. Mas evite que eles fiquem próximos ao guardar os materiais de limpeza o mais alto possível, ou no armário, para evitar o acesso daqueles que são mais curiosos e que vão ingerir, porque também é um risco. E Karina, você falando isso me veio até na memória, né? Um amigo me contou que o amigo dele também teve um problema assim, parecido. Ele tem um Golden, né? Que constantemente aparecia com feridas e tudo mais. E fez um tratamento bem longo. E após muito tempo foi descobrir que era uma alergia à água sanitária que utilizava para limpar o próprio quintal da casa dele. Então isso acontece bastante, né? Pelo que você está falando. Não só, por exemplo, se falou desse caso do Golden, tem muitos animais que eles lambem muito a pata e tem muita gente que associa somente com ele tá ansioso, ele tá frustrado, tá com depressão, né, alguma coisa do tipo, e às vezes é por conta de produto de limpeza, porque igual a gente comentou aqui, né, às vezes o seu animal de fato não mexe nos produtos de limpeza. Produtos de limpeza vão ficar lá debaixo do tanque, igual fica na casa de 99% dos brasileiros, debaixo do tanque de lavar a roupa, e o seu animal nunca mexeu. Mas quer dizer que ele está livre de intoxicação com produto de limpeza? Não, ele não mexe, mas você mexe, e mexe perto dele. Então tem sim esse risco. A terceira ação é você tomar cuidado com medicamentos que você utiliza para você. Né? Por exemplo, vou contar o que aconteceu comigo, tá? Em 2017. Já era veterinária. E eu vacilei, e eu tive esse vacilo, né? Eu deixei um frasquinho de medicamento de ansiedade, né? Na época ainda era Passiflora, então era mais tranquilo, né? Que era natural, né? E eu deixei dentro da minha bolsa aberta em cima do sofá. A Fiona, na época, era um bebê, ela era mais novinha e tudo que ela via na frente ela queria. E a Fiona, até hoje, ela tem assim, um amor muito grande por remédios. Ela ama medicamento, adora remédio, tá? Igual aquele povo que é hipocondríaco, é a Fiona, ela é hipocondríaca, até brinco. E ela achou procurando, né, esse frasco, e ela comeu todos os medicamentos, todos. A Fiona dormiu por 2 dias seguidos. Ela não conseguia fazer nada por conta desse medicamento que eu dei mole e ela ingeriu. Por sorte, entre aspas, né, porque ela passou mal, obviamente, era um medicamento natural. Se fosse um medicamento para ansiedade, por exemplo, um tarja preta da vida, pode ser que eu não teria mais a Fiona. Nossa. Tá? Então, assim, a gente toma cuidado, porque às vezes a pessoa deixa os medicamentos na bolsa, né? Deixa os medicamentos, por exemplo, naqueles criados que põem do lado da cama, né? Que o animal vai lá e tem curiosidade. Porque é assim, gente, para você dar um medicamento para o seu animal, porque ele está precisando, por exemplo, a gente está com o cachorrinho dela, ele está precisando tomar a medicação 2 vezes por dia. É uma luta para ele tomar o medicamento que ele tem que tomar para ele sarar. Mas se ele achar um medicamento que não é para ele tomar,
de curiosidade, ele vai lá e come a cartela inteira. Na maior facilidade. Não, e eu fico assim, gente, tomar o seu remédio você não quer, né? Mas para tomar o remédio dos outros, você vai lá na arte e apronta. Então, fica aí essa terceira dica, né? A gente costuma ter medicamentos em casa, tem medicamento para dor de cabeça, tem medicamentos para ansiedade, medicamento para cólica, medicamentos no geral, né? Suplementos, que alguns são palatáveis, alguns são gostosinhos, né? Tem uns, vou dar um exemplo aqui, aqueles medicamentos que são à base de ômega 3, ômega 6, que eles têm um gostinho de peixe, né? Então o animal pode romper uma cápsula daquela, nossa, que delícia. Às vezes até pela cor, né? Pela cor e pelo cheiro e por tudo. Tipo assim, eu quero. E pronto. Vai lá e come, você chega lá, tá só o frasco de um lado e o animal de outro. Então, evitem. Coloquem, né, a mesma dica que a gente deu no grupo de limpeza, coloque numa bolsa, feche a bolsa, coloque num local mais alto para esse animal não ter acesso. A quarta ação, que é a ação assim, que eu coloquei lá no começo, que ela era a mais importante, porque ela que infelizmente, quando as pessoas elas não sabem da existência dela, acabam provocando, é você evitar medicar o seu animal sem uma orientação veterinária, que é o que acontece demais. Ou porque o tutor, né, ele acredita assim, esse medicamento é bom para mim, vai ser bom para ele, né? Ou porque ele pesquisou na internet, viu que alguém falou que é bom e foi usar. Isso é uma das coisas que mais provocam envenenamentos, porque tem medicamentos que não devem ser fornecidos em nenhuma hipótese para os animais. Vou dar um exemplo aqui do paracetamol. O paracetamol é extremamente tóxico para cão e para gato. E é um medicamento que a gente encontra nas farmácias do lado, né, do chocolate, muito fácil acesso. Praticamente todo mundo aqui já tomou paracetamol alguma vez na vida, né? Pra gente ele tem um efeito muito bom para dor de cabeça, para dores. E muitos tutores, ele estava prostrado, fui lá e dei paracetamol. E envenena o animal porque medicou o animal sem uma orientação, ou porque viu na internet, ou porque foi da cabeça dele. Um outro risco, né, dessa prática é o seguinte: nem todos os medicamentos humanos eles podem ser fornecidos para os animais. Por exemplo, né, veio o exemplo aqui do paracetamol, que é uma droga que não pode ter hipótese, mas em questão de dosagem, né, porque não dá para a gente comparar o nosso peso com o peso de um shih tzu, com o peso de um chihuahua, né, são pesos diferentes, são doses diferentes, né, de curiosidade aqui, não é o foco aqui de hoje, mas comprimidos não podem ser partidos se eles não tiverem aquele suco. Então tem medicamento que a pessoa fala assim, meu cachorro é pequeno, então eu vou partir em 8 pedaços. Não dá para partir em 8 pedaços, porque não tem 8 sucos, né? Então a chance de você envenenar o seu animal fornecendo um medicamento que você tem em casa, né, é muito grande, sem orientação. E isso eu estou falando de medicamento humano, mas você também pode envenenar o seu animal com medicamento veterinário. Porque por mais que seja um medicamento para cão, para gato, é o veterinário que vai, né, que ele vai ter o conhecimento de saber se aquele medicamento realmente é necessário para aquele animal, qual é a dosagem, como que deve ser fornecido, qual é o intervalo, se é uma vez por dia, se é 2, se é 3, por quantos dias, né? Então, assim, lidar com medicamentos é algo muito perigoso. Eu costumo falar com os alunos que a diferença, tá? Isso eu aprendi no meu primeiro dia de aula de farmacologia, que é o seguinte: a diferença entre veneno e medicamento é só a dose. Isso vale inclusive para vocês que se medicam por conta própria, tá? Com uma coisinha, vai lá e pesquisa, vai lá e compra, tá? Porque, por exemplo, a dipirona, se você usar a dosagem certa que o médico te recomenda, da forma correta, ela é um medicamento. Mas se você usar a dipirona de forma errada em você, ela pode te matar, ela pode se tornar um veneno. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com medicamentos no geral, porque medicamentos, se você usar de uma forma errada, ele deixa de ser um medicamento e passa a ser um veneno tão ou mais potente do que um chumbinho, que foi o que a gente falou no começo, tá? Então, eu deixei essa quarta ação por último, porque é uma ação muito importante e é uma ação que as pessoas
muitas vezes nem sabem que elas existem, né, e ficam fornecendo medicamentos para os animais e provocando envenenamentos, e depois fica com a culpa de que meu animal está envenenado porque foi eu que dei o medicamento, foi eu que envenenei, foi eu que matei, foi eu que fiz as sequelas, né? Então não cometam esse erro de medicar os animais sem uma orientação veterinária. E Karina, para finalizar, você consegue deixar um recado final para nossa audiência? O recado final, né, é que, acabando aqui, a Ingrid dando o tchau dela, eu dando meu tchau, que você já comece a aplicar essas ações agora, hoje, né? Já vai lá no seu material de limpeza e guarda o material de limpeza, já vê qual medicamento que você tem na sua casa que está esparramado, né? Compartilha esse conteúdo para mais pessoas que possuem animais ou que trabalham com animais, para elas também, né, realizarem essas ações. Porque além de você conseguir salvar a vida do seu animal, mesmo sem ser veterinário, você vai conseguir ajudar com que outras pessoas também consigam evitar, né, consigam evitar que outros animais sejam envenenados, e a gente consiga diminuir essa estatística que é muito ruim, a gente tem muito animal sendo envenenado todo dia dentro de casa e geralmente pela falta dessas ações do próprio tutor. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham ligado a anteninha de vocês aí para evitar e principalmente que vocês já comecem de fato a aplicar, tá? Então a gente espera você no próximo podcast. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários se você tem alguma dúvida para a gente trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo!